Graça e paz a todos que nos ouvem do outro lado. É prazer, mais uma vez, olharmos para as Sagradas Escrituras para poderem nos alimentar. Elas são o pão da vida. Hoje vamos refletir sobre os versículos do Salmo 46, versículo 1 até o versículo 12. Mas nós vamos enfatizar mais os versículos 10 e o versículo 11. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos montes, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os cabos no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra do Senhor. Querido ouvinte, este salmo tem 3 partes e cada uma delas repete a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Podemos conferir isso nos versículos 1, versículo 7 e o versículo 11. No versículo 3, vemos que Deus é refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo nas preocupações. Naquela altura em que foi entoado este hino, as circunstâncias eram desastrosas e havia pavor que parecia o fim do mundo, como hoje estamos a presenciar a situação da nossa pandemia, que é o Covid-19. Muita gente está a pensar que é o fim do mundo. Vamos lá. Daí a razão por que são mencionadas 4 calamidades. O cantor despertou o povo para confiar no Senhor, Deus, o dono do universo. Podemos conferir isso já no versículo que acabamos de citar, que são o versículo 1, versículo 7 e o versículo 11. E elas são: a terra transtornando-se. Aí ele quer fazer referência, talvez, naquilo que tem acontecido já, que temos vindo assistindo, no caso dos terremotos que andam pelo mundo afora, que atingem algumas terras, a terra fica sacudida e muitas casas vão abaixo. Depois também fala dos montes que se abalam no meio dos mares. Quando as águas sobem, na verdade, aí ele disse que pode acontecer isso, em que os montes se precipitem nos mares. Isso não irá mexer com a nossa fé. Tem a terceira, que é a subida das águas marinhas, que tumultuam e espumejam. Isso não dará medo aos que confiam no Senhor, porque sabem que está tudo no controle de Deus. As águas lhe pertencem, a tempestade lhe pertence e tudo lhe pertence. E Ele tem esse poder de acalmá-las, como aconteceu naquele dia no barco. Os montes estremeçam. Também ele cita esta 4ª calamidade, que pode acontecer, pode surgir, que um dia os montes vão se estremecendo. Mas aqui os homens de Deus sempre se firmam na sua fé, se firmam no seu Senhor. O salmista diz-nos que isso pode acontecer, mas nós não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. É assim que Ele nos ensina por meio das Sagradas Escrituras. A presença e o poder de Deus, reconhecidos e aceitos em nossas vidas, constituem as diferenças entre derrotas e vitórias, entre fracassos e êxitos, entre o medo e a fé. Portanto, nós devemos tirar todo o medo, todo o temor
ou tremor para podermos confiar somente no nosso Senhor e temermos a Deus. Vamos conferir também em Romanos, capítulo 8, versículo 31 até ao versículo 39. Aqui o apóstolo Paulo também nos encoraja para não temermos nas coisas, quer coisas do presente, quer coisas do porvir. Podemos conferir esses versículos. Leiam comigo o capítulo de Romanos 8, versículos 31. Diz as Sagradas Escrituras: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos nos deixam bem claros de que nós não tememos pelo mal nenhum, mas sempre confiamos no nosso Deus. Todo cristão deve confiar no seu Senhor e demonstrar aos seus vizinhos que aquele que teme ao Senhor, nenhum mal poderá lhe suceder, porque Deus protegerá a ele. E pode passar por situações difíceis, ele confiando no Senhor não terá medo nenhum. Vamos assim refletir com profundidade nesses versículos. Qualquer oposição que se levante contra nós, quer seja ela calamidade natural, ou guerras entre nações, ou ainda outras coisas que hão de acontecer, não terão capacidade de destruir a nossa fé, visto que Deus é por nós. Nos assegurada a sobrevivência espiritual vitoriosa. Amados, o sofrimento, a morte, a pandemia não são uma novidade inesperada para o povo de Deus, pois isto está bem escrito nas Escrituras. Todas apontam para os fins dos tempos. É assim que nos diz a Bíblia. Haverão pestes, haverá pestilência, mas isso ainda é o começo. São as dores, não é o fim do mundo, como alguns pensam. É Cristo, porém, tais sofrimentos tornam-se degraus na senda para a glória. Os cristãos devem se firmar e orar diante de qualquer dor das circunstâncias, nenhum aspecto de ordem criada e nem qualquer evento ou ser dentro dessa ordem pode pôr fim à nossa alegria pelo amor ativo de Deus por nós em Cristo. Leiamos estes versículos de Romanos, ou melhor, voltemos a meditar sobre os versículos que acabamos de ler já de Romanos, que diz que nada poderá nos separar do nosso Deus. O Salmo 46, querido ouvinte, é uma expressão de completa confiança na proteção divina. Os poderes hostis, sejam eles desastres naturais ou outras pandemias, como hoje o Covid-19, não poderão resistir, não poderão destituir de nós a fé. Então nós ficamos firmes na nossa fé, confiando no nosso Senhor. O Senhor do Universo está conosco. Ele ficará conosco até ao fim dos tempos. Essa é a promessa dele. Ele nos garante assim. Portanto, a vitória já está garantida. Hoje há muito pavor nos quatro cantos do mundo. Que o medo não nos vença. E esquecer de orar, suplicando e jejuando, para que o nosso Deus possa salvar o mundo desta tragédia.
busquemos qual seja a vontade de Deus no que está a acontecer. Aqui, queremos apelar aos cristãos que tentam a Deus usando mal a sua fé e não quererem observar as regras de prevenção, as regras que a Organização Mundial da Saúde orienta. E dentro do nosso país angolano, as nossas entidades competentes também estão a nos orientar. Podemos, queridos, observar estas regras. Observando-as, elas podem sim ajudar na prevenção da expansão desta pandemia, que é o coronavírus. Portanto, vamos observá-las. Vou repetir novamente. Vamos observar estas regras, mas não se esquecer que Deus está no controle. Deus é quem pode nos fazer vencer. Quando nós somos orientados para ficar nas casas, quando somos orientados para não aperto da mão, para não beijo, não significa dizer que nós não nos amamos. Não significa também que nós já perdemos a fé. Isso veremos mais adiante. Vamos falar mais adiante disto. Aí, então, somente Deus quer nos proteger com certas palavras que as nossas autoridades possam nos orientar. Então, observemos-las, sem olhar para elas com indiferença. Deus, Ele, aquele que foi de Jacó, aquele que foi Deus do salmista, é o mesmo nosso Deus. Como salvou ontem, Ele salva hoje. Importa apenas que invoquemos a Ele e Ele nos responderá. Como está escrito neste nosso salmo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e Ele nos orienta que nos aqueitemos. Não andemos inquietados por causa do que está a acontecer pelo mundo afora. Mas oremos nós como cristãos, enquanto as autoridades têm a sua parte, nós também temos a nossa parte. Então façamos a nossa parte e Deus nunca falhará em fazer a parte dele. Que Deus nos ajude. Amém.